O Grupo Caimã é uma empresa especializada em prestação de serviços terceirizados nas áreas de portaria, área verde, limpeza e segurança eletrônica e tem atuado fortemente em Indaiatuba e região. Temos como clientes condomínios residenciais, empresariais, comércios, clínicas, laboratórios, aras, concessionárias, bem como empresas nacionais e multinacionais. Nosso grande diferencial é a supervisão constante em todos os postos contratados. Na segurança eletrônica, temos alarmes monitorados 24 horas com viaturas de apoio, além de outros serviços também, cerca elétrica, CFTV, controle de acesso, concertina, entre outros. Temos responsabilidade desde o fornecimento da mão de obra, dos maquinários, dos equipamentos, dos veículos, até as obrigações previdenciárias e trabalhistas. A terceirização, portanto, é antes de tudo uma parceria e, como tal, exige responsabilidades definidas e transparência nas relações comerciais. E com isso, a empresa contratante ela tem redução de custos e melhor qualidade dos serviços prestados. Solicite um orçamento no Grupo Caimã e seja mais um dos nossos clientes satisfeitos. Grupo Caimã, 12 anos de resultados com transparência. Agora com sede própria no Distrito Industrial Bartolomai, aqui em Indaiatuba. Olá! No quadro Gastronomia e Nutrição de hoje, eu vou falar sobre os tipos de açúcar. O açúcar refinado, vindo da cana-de-açúcar, ele é o mais comum nos lares brasileiros. Mas existe uma variedade enorme. A diferença entre eles não se resume à matéria-prima. Além da cana, há açúcar também nas frutas, no milho, no leite. A beterraba é outra fonte de açúcar, mas tem um processo de extração bem diferente. Ela é muito popular na Europa. Como lá não tem cana, eles utilizam a beterraba para produzir açúcar. As principais diferenças aparecem na cor, no gosto e na composição. A regra básica é a seguinte: quanto mais escuro é o açúcar, mais vitaminas e sais minerais ele tem. E mais perto do estado bruto ele está. Antes de chegar na nossa mesa, a planta passa por vários processos de fabricação. Primeiro, ela é moída e extraído o caldo doce. Depois começa a purificação, em que o caldo é aquecido e filtrado para barrar as impurezas. Em seguida, o caldo é evaporado, virando xarope e segue para o cozimento, onde assim aparecem os cristais de açúcar que a gente conhece. Por último, os tipos mais brancos de açúcar passam aí para o refinamento. O resultado final é o açúcar em cristais. Mas se você moldar e comprimir o xarope de açúcar, dá para fabricar açúcar em torrões. Agora eu vou explicar para vocês cada um dos açúcares. O açúcar refinado é o açúcar mais branco. No seu refinamento é adicionado uma porção de enxofre para deixar ele mais clarinho. O açúcar cristal, ele possui grãos maiores do que o refinado e mais transparentes, tornando um pouquinho mais difícil de ser dissolvido em líquidos. Aí tem o açúcar de confeiteiro, que é conhecido como glaçúcar. O segredo desse ingrediente é o processo de refinamento, que ele é mais delicado. Antes de ele ir para o pacotinho, ainda ele recebe uma pequena porção de farinha. É um açúcar que não utiliza ingredientes artificiais e nem agrotóxicos. Ele é muito utilizado para decorar bolos, tortas, biscoitos. Agora tem o açúcar light, que muitos me perguntam se é um adoçante, mas não é. É uma combinação do açúcar com um pouco de adoçante, como o aspartame, que por suas características adoçam 4 vezes mais que o açúcar comum. O xarope invertido, ele é uma mistura de 3 tipos de substâncias adoçantes. 1/3 de glicose, 1/3 de frutose e 1/3 de sacarose. Utilizada muito em frutas em calda, em caramelos, doces, uma variedade enorme. O açúcar líquido, também chamado de xarope simples, não é vendido nos supermercados. É usado frequentemente pela indústria alimentícia para a fabricação de balas e refrigerantes. Isso eu não estou te falando do adoçante, que também é líquido, isso não é açúcar. O açúcar mascavo, ele tem a cor caramelo e ele é um pouquinho mais úmido.
Ele lembra também o sabor da rapadura. Sem passar pelo processo de refinamento, ele conserva os nutrientes de ferro e cálcio. Também é muito bom para receitas de pães, tortas, pudins. Agora o açúcar demerara. O processo de produção desse açúcar é bem parecido com o mascavo. O açúcar demerara ele passa por um processo de refinamento leve, usado no preparo de doces mais sofisticados. Esse é um dos açúcares mais caros no mercado. Agora o açúcar vanille. Esse tipo de açúcar tem um leve saborzinho de baunilha, perfeito para o preparo de biscoitinhos caseiros e bolos simples. Porém, pode ser difícil encontrá-los em algumas regiões do país. E a frutose, que é o açúcar extraído das frutas e do milho, sem precisar de nenhum aditivo, sendo ela 30% mais doce que o açúcar comum. Lembre-se, ela não tem menos calorias que as outras não. A maioria vendida no Brasil é importada, por isso o precinho é um pouquinho mais alto. Como vocês veem, eu estou aqui no Supermercado Miranda e aqui vocês podem encontrar uma imensidade desses tipos de açúcares que eu falei. Então, quando vocês precisarem desses tipos de açúcares, até alguns mais diferentes, mais raros, vocês podem encontrar aqui no Supermercado Miranda. E eu agradeço por mais esse programa e entre no meu site para vocês darem uma opinião, uma sugestão. É www.edileianutricionista.com.br. E até o próximo programa. Tchauzinho! Eu adoro mobiliar minha casa, mas eu sou muito exigente. Se você é como eu, vai uma dica: Francesco Estofados. Uma empresa preparada para oferecer o que há de mais moderno e atualizado no mercado internacional, como Milão, Bruxelas, Paris e Haiphong nos Estados Unidos. Com ampla variedade de modelos e 90% dos tecidos são importados. Todas as peças são feitas pela empresa. E lembrando, fazemos sob medida. E agora, no mês de maio, a promoção de 50% de desconto à vista e 30% de desconto em 6 vezes, com mostruário à pronta entrega. Venha conhecer Francesco Estofados. Fica aqui na Rua Argentina, número 700-710, no Jardim América, aqui em Indaiatuba.